Vamos começar? Eu trouxe aqui uma frase. Uma frase não, né? Uma palavra que talvez seja a palavra que todo mundo busque, chamado constância. Nossa, não, porque o negócio é ser constante, o negócio é não parar. Eu até fui no Google procurar o significado de constância. Constância é qualidade daquele que não falta uma tarefa, dever, tratamento, aula, etc. Assiduidade, frequência, persistência, insistência, obstinação. Bom, todo mundo busca, quer ser constante. Sempre, 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 sempre. E geralmente as pessoas, quando vão dar uma dica sobre constância, ela fala o seguinte: olha, faz o seguinte, só. Eu sou mineiro, tá? Faz o seguinte, faz um pouquinho todo dia. O segredo é fazer um pouquinho todo dia. Aí eu olho para essa pessoa e falo, é um pouquinho todo dia. Só que a grande parte das pessoas, o problema não é fazer um pouquinho todo dia. O problema é o todo dia. Na verdade, se eu chego para você e falo assim, pô, vamos ali treinar 20 minutinhos só. Pô, você já vai ter arrumado, você já vai ter saído, já vai ter calçado o tênis. Aí você vai falar assim pra mim, não, se for pra fazer, eu vou fazer direito, não vou fazer, eu não vou... Então o problema tá em você fazer hoje, fazer amanhã, semana que vem, depois da manhã e por aí vai. Então, através disso, eu busquei formar aqui, né, o que é o título dessa aula, os 3 pilares. Na verdade, são 3 fundamentos, 3 coisas que facilitam para que a gente consiga criar uma meta e facilita para que a gente consiga manter uma constância até chegar nessa meta. E o primeiro desse pilar é conscientização. Nosso primeiro pilar. Essa palavra talvez seja a palavra que eu mais adoro. E ela é a fundamental. É daqui que vem tudo. Você pode chegar para mim e falar assim, Gustavo, mas não, eu já tenho consciência, né? Eu sei que exercício faz bem, eu sei que eu preciso melhorar a minha alimentação. Isso aí eu tô consciente do problema. Será? Porque quando eu falo sobre conscientização, eu não tô falando de saber que algo faz bem. Isso é uma parte da conscientização, mas eu busco o primeiro pilar, ele vai estar relacionado, escreve aí, conscientização de seus atos. Se você está com um caderno, uma folha, escreva isso porque vai fazer diferença para tudo na sua vida. E você vai entender como. Aqui eu coloco 4 imagens, onde tem um cara fumando, uma pessoa dormindo mal aqui 2 pessoas fazendo sexo e aqui uma pessoa com dificuldade, né, colocando a mão no joelho ali para subir a escada. Eu gosto sempre de utilizar o exemplo do fumante, que eu acho que é um exemplo maravilhoso. Imagina só, a pessoa começou a fumar hoje, aí ela tá lá, ó, tá aqui, fumei hoje, não aconteceu nada. Passou uns 3 meses, continua não acontecendo nada. Passou um ano, aí a pessoa todo dia, na hora que ela acorda, um determinado dia ela acordou e fez assim, ó, e cuspiu ali na pia, na hora de escovar o dente lá. Ok. E aí ela começa a fazer isso todo dia. Ela percebeu que ela fez isso? Nem vê. Como que a pessoa vai perceber que ela fez uma fungada maior na hora que ela acordou? Nunca. Aí passa mais um tempo, todo dia ela acorda, dá umas 2 tossidinhas e dá uma cuspida. Essa pessoa passa um tempo, ela acorda, dá a fungada, dá a tossida, aí depois de um tempo, no dia dela também ela dá umas 2 tossidinhas e ela percebe? De forma alguma. Você vai perceber uma tossida que você dá no seu dia? Não. Aí passa 5 anos, ela tá tossindo o dia inteiro, ela, igual a imagem aqui, o cara tá... Aí chega um cara e fala assim pra ela, e o cara às vezes com o cigarro na mão, pô, você tá tossindo pra caramba, precisa cuidar disso aí. Não, bobo. A vida inteira eu tossi assim, ó. Não, a vida inteira eu sempre tossi. Isso aqui não tem nada a ver com cigarro, não. Você consegue ver que a mudança, e esse é o poder da conscientização que a gente vai falar, a maioria das vezes a gente não nota
Porque a mudança ela é muito gradual. Esse exemplo aqui, ó, da pessoa subindo a escada é maravilhoso, porque é o seguinte, você começa a ficar sedentário, você para de fazer exercício, você não nota nada, você não vai notar. Seu corpo sempre vai buscar o que a gente chama de homeostase, o equilíbrio, ele sempre vai tentar te compensar de alguma forma. Então você não nota nenhuma diferença. A curto prazo você não vai notar. Se você ficar 1, 2, 3 meses parado, se você começar a mudar sua alimentação hoje, você não vai notar diferença nenhuma. Porque a mudança ela vai ser muito gradual. Só que você não percebe que às vezes você mudou a velocidade de você subir uma escada. Porque se você sobe uma escada um pouquinho mais rápido, você vai ficar muito ofegante. Então seu corpo adapta para quê? Para você subir mais devagar. Ah, eu estou com sobrepeso, estou com obesidade. Às vezes seu corpo adaptou a forma com que você entra no carro. Você percebe qualquer coisa disso? Não. Tá aqui, ó, o sexo. Às vezes o sexo, a pessoa não sente vontade de fazer sexo. Eu tô olhando pra câmera de lá e tá nessa câmera. Eu tô me confundindo com as câmeras hoje. Mas às vezes a pessoa, ela sente falta de vontade de fazer sexo. Às vezes a performance dela tá ruim. E ela encara que aquilo é um problema crônico que ela tem e ela não sabe às vezes nem de onde está vindo. Por quê? Porque quando ela começou a ter, foi tão gradual que ela não notou. E aí quando ela abre o olho para o problema, já está tarde. Novamente a questão do sono. Ah não, Gustavo, eu durmo mal. Sempre dormi mal. Ou, ao contrário, a pessoa foi acostumando tanto tempo a dormir mal que ela não sabe o que é dormir bem. Isso eu acho que talvez seja, já aconteceu muito comigo. Eu sou uma pessoa que acorda muito de madrugada para ir fazer xixi. Ou eu acho que talvez eu tô tentando cada vez diminuir mais, mas teve uma época que eu chegava aí 6 vezes durante a noite. Aí você fala, Gustavo, você tá com problema. Cara, mas eu tomava 2 copos, tinha que ter 2 copos de água do lado da minha cabeceira. Porque eu tomava 2 copos de água dormindo. E eu não percebi eu beber água, não percebi eu ir no banheiro, porque se tornou muito. Só que, no princípio, eu falei, pô, isso aqui não tá atrapalhando o meu sono. Eu achava que não tava atrapalhando, porque eu dormia bem, eu acordava bem, me sentia bem. Até que eu falei, pô, eu vou começar a reduzir. E quando eu fui começar a reduzir, todo dia... Nossa, eu tô falando de água, já tá me dando vontade de beber água. Todo dia que eu ia parar de beber água, minha boca ficava seca. E eu falava, não, mas eu vou conseguir. E eu comecei, só reduzir. Eu comecei a colocar meio copo de água. Então eu acordava de madrugada, dava uma goladinha bem pequena. E aí meu sono começou a se tornar mais constante. Ainda preciso melhorar muito. Mas eu comecei a notar uma diferença. E é sobre isso que a gente vai falar. Sou cientista, novamente, trouxe aqui um artigo científico. Esse artigo científico, ele traz pra gente 7 estágios, 7 passos para a mudança de um comportamento. Então, para a gente ter uma formação de um hábito, a gente precisa passar por essas etapas de para uma mudança de comportamento. Vamos falar delas aqui rapidinho para vocês entenderem. O primeiro é o desconhecimento e não envolvimento. O que é isso? Como eu acabei de falar ali, a pessoa ela desconhece que, por exemplo, eu beber água de madrugada estava atrapalhando meu sono, porque eu notava que, não, para mim tá tudo ok. A pessoa ela desconhece, ela sabe que, por exemplo, fumar é errado, mas ela desconhece o que está impactando aquilo ali na vida dela. A pessoa sabe que fazer exercício físico faz bem, só que ela não está fazendo. Só que ela fala assim, ok, ela desconhece que, por exemplo, o problema do sono, o problema do sexo dela poderia ser melhorado, resolvido com exercício, dando um exemplo. Então, o primeiro passo é isso. A pessoa ela desconhece e exatamente porque ela desconhece, ela não envolve. Depois a gente passa para conscientização, que aqui é a chave do negócio. A partir do momento que você conscientiza, você fala, opa, tem um problema aqui que eu acho que eu devo melhorar. Mas, nessa fase, a pessoa ela tá consciente, mas olha só, ela não tem engajamento. Então, eu acabei de te falar que talvez você
tenha problema com sono. A partir desse momento você começa a se conscientizar sobre, será que eu tenho? Só que você ainda não está engajada com nada, você não está planejando mudar nada. A próxima parte é o que a gente chama de contemplação motivacional. A pessoa começa, eu tenho um problema, eu conheço agora que eu tenho um problema, eu estou consciente disso e eu quero começar a mudar disso. A pessoa planeja de fato o que ela vai fazer, como no meu caso, comecei a botar meio copo de água para dormir. Isso aqui eu comecei a planejar, só que eu ainda não tinha feito isso. E aí, de fato, eu chego na parte do engajamento. Eu começo a ação. Então, depois que eu descobri o problema, eu vou lá, me motivo e falo, vou fazer. E aí, logo depois, a gente tem a ação contínua. Então, eu continuo fazendo isso, eu não faço aquilo uma vez só. Por fim, a gente tem a manutenção dessa ação. E aí, de fato, aqui a gente poderia falar que seria quase como se fosse o hábito. Mas tudo isso é muito bonito na teoria, porque primeiro você se conscientiza, você fica motivado, começa, continua e forma um hábito. Na prática, o que acontece? Você desconhece, você não conscientiza, você fica motivado e começa. Talvez seja isso que você sempre fez. Dando o exemplo, você a vida inteira talvez chegou na frente do espelho e falou assim, meu Deus, nossa, eu preciso começar a fazer uma academia. E aí você foi lá, se matriculou na academia, começou a fazer academia. E aí você botou uma grande energia, eu sempre falo isso, a gente tende a colocar uma grande energia em um curto período de tempo. Então, tô sem fazer nada. Aí o que eu vou fazer? Me matriculo 5 vezes na academia, começo a atacar o pau, e aí eu faço um mês, na hora que eu subo na balança, eu mudei 500 gramas. E aí o que você faz? Não, isso aqui não vale a pena não. Só que você às vezes não chega nem a pensar dessa forma, só que você começa a cair o seu engajamento e aí você de fato não muda. Então, muitas das vezes a gente começa pela parte final, a gente já vai lá para a academia, a gente já vai lá para... Só que a gente não conscientizou do que de fato aquilo vai mudar na nossa vida. Por que eu falo isso? Talvez seja um papo meio de maluco, gente, mas vocês vão entender passo a passo como tudo isso vai se ligar lá no final. A gente só modifica quando a gente sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo. A gente só muda quando a gente compra a ideia. A real é essa. Talvez isso simplifique e resume tudo. Então, como eu poderia te conscientizar? A maioria das pessoas vão tentar te conscientizar dessa forma. Os médicos, os nutricionistas vão falar o que para você? Olha, o Brasil tem mais crianças com obesidade do que a média global. O Brasil precisa aprofundar políticas de prevenção e tratamento de obesidade. O Brasil pode ter 50% de crianças e adolescentes obesos. Eu começo a criar talvez até um medo, um terrorismo na sua cabeça. Obesidade entre os jovens. Obesidade cresce. O mundo tem 1 bilhão de obesos. Aí eu posso vir aqui. O Brasil é um dos países mais sedentários. Risco iminente, sedentário atinge 47%, 60% dos brasileiros não fazem atividade física. Sedentarismo pode adoecer 500 milhões de pessoas até 2030. Essa seria a forma mais simples de eu conscientizar você, né? Que é através de coisas gerais, mas que no final das contas não faz você conscientizar sobre a sua vida, que é como eu falei, sobre o seu sono. No final das contas, você olha e você fala assim, eu não tô tão ruim assim para me cair numa estatística dessa. Não tô morto desse jeito, não tô horrível desse jeito. Essa ideia de doença, eu não gosto muito de chegar e falar assim, olha, cuidado com a hipertensão, com a diabetes, porque você nem sabe se você vai ter uma diabetes, uma hipertensão, não é uma regra clara. Por mais que suas chances, se você for sedentário, se alimentar mal, as suas chances de ter doenças como essa vão aumentar, nada garante que você vai ter. Então, o primeiro passo é a gente conseguir identificar os efeitos de suas ações benéficas e maléficas. Lá no DSM, programa do Sofá Medalha, espero que você também esteja lá. Lá a gente tem uma aula bem mais aprofundada sobre como você consegue identificar com mais precisão isso no seu dia, como você consegue
ter pontos para identificar e tudo mais, e aí de fato isso faz diferença. Mas, rapidamente, vamos até utilizar essa imagem desse cara bebendo aqui. Eu não estou falando para você identificar as ações de beber, porque ok, todo mundo sabe que bebida alcoólica, o álcool faz mal, né? Mas mesmo assim, como eu sempre falo também, a gente continua fazendo. Pô, eu bebo cerveja, tudo mais. De um tempo para cá, eu estou bebendo bastante cerveja sem álcool. Muitas pessoas até me criticam às vezes, mas olha que loucura, por que eu tô bebendo cerveja sem álcool? A gente volta na ideia da conscientização. Teve um dia que, eu adoro pedalar, né? Final de semana é o dia mundial do pedal, correr. E aí eu via que por mais que eu bebesse 2 latinhas de cerveja, eu não ficava tonto. Tava ok, ficava normal, tranquilo. Só que quando eu ia no outro dia pedalar, eu não me sentia bem. Não é que eu não me sentia bem também. Eu pedalava ok, normal. Só que na hora que eu ia olhar meus dados, eu via que eu não rendia, eu nunca batia os meus tempos e tudo mais. E aí eu comecei a notar, e aí entra num processo meio que de bola de neve, porque para hábito ruim você também tem que dar uma forçadinha, que talvez seja esse o motivo, porque cada vez você vai conscientizando mais sobre algo. Eu comecei a falar assim, será que toda vez que eu bebo, eu começo a performar menos na corrida, na bike? E aí eu comecei a notar. Todas as vezes que eu bebia, que fosse pouco, às vezes eu bebia 2 latinhas, 3 latinhas. E aí eu ia lá no outro dia, via que não era tão bom. Aí eu falei, ok. Então, em vez de eu começar a beber, eu vou continuar bebendo porque é algo social, é algo legal ali, ficar conversando, bebendo uma cervejinha. Mas eu vou beber uma cerveja sem álcool. Mas as pessoas vão tirar sarro de mim. Meu irmão, quantos anos você tem, né, velho? Pelo amor de Deus. Esses dias pra trás eu tava num churrasco aqui, no meu condomínio, a gente tava com os nossos amigos ali. E aí eu levei a cada 2 cervejas com álcool, a cada 2 latinhas, eu bebi uma latinha sem álcool. E aí o pessoal falou assim, nossa, não sei o quê. E pra mim, velho, é isso. Eu tava bebendo com as pessoas e tava bebendo sem. Isso é o que eu sempre faço. Eu tô fazendo cada vez mais. Eu levo 2 com álcool, uma sem álcool, pra me ir controlando, pra não ficar tão tonto, pra não colocar tanto álcool pra dentro do corpo. Gustavo, mas você tá bitolado. A ideia não é essa. Vocês têm que conseguir entender que a ideia é só identificar os efeitos de tudo que você faz. E Gustavo, e essas ações benéficas que você tá falando aí, o que é para identificar? Por exemplo, você treinou hoje, você foi na academia. Sabe o que você vai fazer? Você vai notar como que seu sono foi. Sabe o que você vai fazer? Final de semana, você vai sair e vai correr. Vai lá na praça fazer uma corridinha, vai na praça fazer uma caminhada. E aí, eu quero que você note o quão prazeroso foi aquilo. Você trazer você para um momento presente. Então, você começa a falar, nossa, é verdade. Quando eu treino, a semana que eu treino, eu durmo muito melhor. Caramba, né? A semana que eu treino, eu consigo ser muito mais produtivo no trabalho, porque tem relação. Nossa, cara, a semana que eu acordo, finalzinho de semana ali, sábado, domingo, pra me fazer uma corridinha na praça, depois tomar um suco, um açaí, ou que seja uma cervejinha. Nossa, é tão gostoso. Quando você começa a conscientizar sobre seus atos maléficos e benéficos, você começa a ter mais consciência. E aí seus atos começam a ser tomados com mais razão e menos emoção. Consegue entender aonde que eu quero chegar com a parte de conscientização? A gente, muitas das vezes, toma decisões com base em emoção. A gente é muito emotivo, mas a gente coloca pouca razão no negócio. E aí, aqui, só para complementar, né? Começar a ser um crítico de seus hábitos, para depois, de fato, modificar. Eu até coloquei esse exemplo aqui para vocês até identificarem o quanto vocês, talvez, já tenham essa ideia de conscientização. Há um tempo atrás o Burger King lançou esse negocinho aqui do Bob Esponja e tinha um molho rosa. Cara, parecia que era um molho radioativo. E aí eu cheguei
E eu tava pensando, né? A princípio eu até olhei e falei assim, caramba, isso aí tá até... Eu falei, pô, mas que negócio rosa, não faz nem sentido, um trem rosa em cima da batata frita. Com o passar do tempo, quando você vai ficando mais velho, você perde aquela vontade de quando você era criança de tudo que é colorido chama atenção. Você começa a ser mais racional, tipo, tem uma coisa, tem um bolo ali com aquela cobertura aí, quanto mais verde, limão, com rosa, roxo, aquele tanto de coisa, você fala, tá, mas é só pra dar cor? Se for só pra dar cor, não te chama atenção. O outro exemplo que eu trago é esse aqui, né, ó. Quando você é criança, pô, o chiclete, o melhor chiclete é o chiclete arco-íris, cheio de cor, de tanto de coisa. E aí hoje, na hora que você tá com uma vontade de comer um chiclete, você não busca um chiclete ultra mega colorido. Você vai ali no Trident da vida. Por quê? Porque você fala, pra que eu vou pegar um chiclete tudo colorido? Isso não muda nada na minha vida. Então a conscientização, eu trouxe isso aqui, não sei nem se esse exemplo foi um bom exemplo. Na hora que eu tava montando a aula, eu pensei que ia ser um bom exemplo, mas agora... Tô editando aqui e eu trouxe esse exemplo porque na hora que eu pensei, eu tava pensando em relação à parte de corante. Mas não faz nem sentido, porque muitas das vezes a gente come um tanto de coisa que tem corante e a gente nem percebe. Mas sim, quando tem algo que você olha assim, essa cor radioativa, você fala assim, eu acho que não vou comer isso não, que isso aí deve fazer até mal. Mas foi na parte do corante, mas eu confesso que não foi um bom exemplo. Refletindo, não sei. Mas o fato é, quando a gente começa a conscientizar sobre as nossas escolhas, a gente toma decisões mais racionais e isso faz com que a gente comece a modificar os nossos hábitos. Este é o primeiro pilar, ok? Então, a única coisa que pode te mudar é a conscientização. Conscientização. Se conscientize sobre o que você quer mudar. Como que você vai se conscientizar? Nossa, agora até eu travei. Você vai se conscientizar que fazer exercício físico vai te livrar de uma doença? Até pode, mas eu gosto mais da ideia de você conscientizar no que aquilo está modificando no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu dia a dia. Eu acho que isso é que faz mudar as pessoas.